Fala aí, Tomás. Suicidas vão pro céu? Herdarão o reino dos céus? Bom, depende de que suicida nós estamos dizendo, né? O cara do Estado Aí, Islâmico. Tomás é bom que ele fala o que tá no meu coração. Desculpa, cortou pra mim. Cortou. Fala de novo. Não, eu tava dizendo que depende do suicida, né? Mas, tipo, o cara do Estado Islâmico, por exemplo, eu acho que a questão em si, a respeito do cara se vai herdar ou não o reino dos céus, eu acho que Jesus ele é bem claro, né? Ele fala que a salvação é de maneira exclusiva dele, né? Todo aquele que crê em mim tem a vida, quem não tem, a quem não crê será condenado. Então eu acho que, na verdade, o que o exclui uma pessoa de herdar ou não o reino dos céus é a crença na pessoa de Jesus, né? Então isso é o que capacita uma pessoa a fazer parte ou não do reino dos céus. Então, independente da circunstância da morte, se ela vai se suicidar ou não, eu acho que se a pessoa realmente aceitou Jesus, na expressão básica da escola bíblica, Isso aí. se essa pessoa aceitou Jesus, eu creio que o suicídio não faz com que a gente possa duvidar realmente a respeito da condição dela na eternidade. E aí entra uma série de questões, né? Que se você realmente tem uma fé convicta na pessoa de Jesus, talvez a sua esperança primária e última é na pessoa de Jesus. Então você não tem capacidade de fazer coisas como, por exemplo, o suicídio. Mas eu acredito muito que mexe nos aspectos psicológicos da coisa, né? Que realmente você pode estar muito, mas muito mal a ponto de Que tem é, que- aqueles quadros de tirar com a sua própria. depressão e tal, né? Exatamente, tem histórico de depressão e essas coisas, que são coisas comprovadas, que a gente não pode negligenciar. Então, eu acredito que se o indivíduo for crente, vamos usar aqui o linguajar crente mesmo, né, popular, se o indivíduo for crente de verdade, predestinado ainda mais, se Aí, ele, fala, Dilma. se ele morrer se suicidando, eu acho que isso não exclui a possibilidade da gente se encontrar com essa pessoa na eternidade. Uhum, isso aí. E aí, algo a acrescentar, Rodrigo? Não, eu creio nisso aí Vocês são também. teólogos, eu sou o provocador. Só. Não, eu sei, eu creio nisso aí. Eu acho que em Romanos, né? Romanos fala bem isso, Paulo fala sobre isso, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso, Então, nem a morte. nem a própria morte. Então, a morte foi vencida pelo Cristo. Então, não é isso que define quem entrará, né? Quem vai entrar ou quem não vai. Na verdade, quando a palavra fala do suicídio, ele está falando sobre aquela coisa dissimulada, né, do suicídio, uma atitude dissimulada quando você você perde a sua vida de maneira consciente e tira ela de maneira consciente quando você já não tem mais esperança, né, o desespero. E quem não tem esperança não conheceu o Cristo, né? Então essa parte da sem esperança é que vai definir que o suicida não vai herdar o reino dos céus ou não. É Eu tipo, concordo com a ele. Tostines é mais fresquinha porque vende mais ou vende mais que é fresquinho? O cara suicidou é porque ele não tem esperança. Não tem esperança, não tem Jesus. Então não é a consequência não ir pro Não, céu. não, você pode ter, por exemplo, você pode ter um suicida que tem essa esperança. Só que, por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui. Ah, como que o cara tem esperança e se mata? Vamos dar um exemplo. Eu tava vendo ontem um filme com a Priscila e o cara Ah, uma tem história filme real. que dá vontade de se matar mesmo. Não, não, não é isso não. Presta atenção, Megamente. Se liga aqui. Quando a gente estava vendo o filme, conta a história real de um soldado americano no Afeganistão e ele é resgatado, porque ele cai numa emboscada lá do Talibã, né? E ele é resgatado por muçulmanos que lutam contra o Talibã, né? Mas antes dele ser resgatado por esse muçulmano, ele estava com mais três amigos. E um desses amigos, ele foi encurralado, já tinha levado dois tiros na perna, estava com a perna quebrada, né? E parado, já estava bem ferido, já tinha batido a cabeça, caído de um penhasco assim, e tava trocando tiro ainda com os caras. De repente foram chegando uns 20 caras pra pegar ele. E aí chega nesse momento você fala assim, meu, se mata, velho, porque se esses caras te pegar vivo, eles vão cortar sua cabeça, vão te torturar, porque ele não tem mais esperança. Então assim, um cara que chega nessa situação e dá um tiro na cabeça, entendeu? É um caso de suicídio de maneira necessária. Tipo assim, eu preciso tirar minha vida, porque senão vai ser daqui pra frente é só ladeira abaixo, acabou.
entendeu? Não foi uma desesperança na vida que o Cristo concede, na salvação do Cristo, entendeu? O suicida que não é do reino dos céus, ele nega a possibilidade da salvação, entendeu? Isso. É isso que quando a palavra diz, o suicida ele não acredita nisso, ele não crê que há essa possibilidade da vida que vence a morte. Ele só crê que a morte é um caminho. E quem crê que a morte é um caminho, ele vai morrer para sempre, entendeu? Então, é nesse sentido que é o suicida, e o suicida não necessariamente é um suicida também de tirar a sua própria vida física, mas aquela própria morte espiritual. Né? Quando o cara dissimuladamente também se entrega à morte na vida, né? Se vende a vida dele e deixa de viver em vida. Né? Esse é o paradoxo. Fala, Tomás. Esse caso é bem interessante, inclusive porque eu li a carta que ele deixou, né? E ele fala que uma das motivações que ele teve é porque ele teve problemas financeiros e ele não poderia conseguir mais sustentar a família, né? Então, por essa incapacidade do sustento familiar, de coisas materiais, então ele preferiu realmente tirar a vida, porque ele acha que a vida que ele poderia ter daquele momento em diante não seria mais uma vida digna. Claro. Porque poderia reduzir drasticamente o padrão de vida que ele tinha. Então tem algumas coisas interessantes aí que a gente precisa analisar. Uma delas é a questão do materialismo, a felicidade dependendo daquilo que é material. Isso aí. Então o cara pediu as contas do emprego, né, segundo a reportagem, e aí provavelmente estava com problemas financeiros, déficit muito grande, e o padrão... Na verdade, sim. O que aconteceu foi assim, ele era de Minas Gerais, trabalhava numa empresa lá na TIM, e pediu demissão lá em Minas para vir para o Rio de Janeiro para ocupar um novo cargo, né? E nessa nova empresa ele não estava desempregado, ele estava trabalhava há pouquíssimo tempo, mas sentiu que as pessoas não estavam envolvendo eles nos projetos e tal, e ele meio que deu uma desesperada nesse sentido. Assim, é surreal porque ele não estava com nada atrasado, parcela, condomínio, estava tudo em dia, não é que ele estava numa situação absolutamente desesperadora, assim, sem saída, com a agiota ameaçando a família dele. Ele sentiu que ia dar algum problema futuro. E eu acho que é isso, deu o desespero de não poder prover financeiramente aquilo que ele talvez tirou a família de lá, de Minas Gerais, para vir para o Rio de Janeiro. O coração dele estava em outras coisas, né? Ele já mostrou que o Deus dele era Mamon, não era nenhum outro Deus que ele tinha. Ou um profundo transtorno psicológico. Também, tem isso. Também tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de ter um profundo transtorno psicológico. Mas aqui eu lembro de um poema do Thomas Eliot, né? O famoso T.S. Eliot. Tem um poema dele que ele fala que somos todos os homens ocos. Então, nesse poema, Thomas Eliot ele fala algo muito, mas muito interessante, né? Demonstrar, na verdade, que algumas pessoas, inclusive, demonstram braveza na vida, mas essa questão da braveza que eles demonstram é um refúgio, é um subterfúgio para demonstrar a fraqueza que existe dentro de si. Outras pessoas trabalham com finalidade de manter um padrão de vida, é simplesmente um medo de uma angústia, de um vazio que existe dentro de si. Então, esse desespero todo, o desespero da humanidade, né, já diz o famoso ditado popular, que existe, na verdade, um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Então, quando as pessoas elas estão desesperadas nesse sentido, elas tentam encontrar sentido da vida nas coisas materiais, no emprego, na família. Ele tinha essa questão do sentido existencial da família, de ser o provedor da família. E bateu esse desespero na tentativa dele perceber que alguma coisa não poderia dar certo no futuro, e aí ele se desesperou a tal ponto de tirar a vida. Então aí você vê, né, de onde está a esperança dessa pessoa, onde está o sentido de existência dessa pessoa, né? E isso é tão nítido na sociedade em que nós vivemos, né, que a gente consegue perceber isso nas pessoas que estão ao nosso redor. Elas não chegam a tal ponto de tirar a vida, como foi o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, mas a nossa sociedade ela está tão doente, né, porque está desesperada simplesmente, porque existe um vazio no coração da gente que só pode ser preenchido por Deus. E quando esse vazio ele se torna cada vez mais presente,
Então, as pessoas elas começam a perder, na verdade, o senso de existência. Para que ela vive, por que ela vive, o propósito da própria vida, as 3 perguntas existenciais, né? De onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui, né? Então, quando eu comecei a ler aquela reportagem, eu fiquei pensando bastante, né? No atual momento da nossa própria sociedade. Através do slogan, o que faz feliz, você pode fazer. Então, a verdadeira felicidade na nossa sociedade atual, ela está no capital, na renda que nós temos, no padrão de vida que nós vamos manter. Isso faz com que as pessoas elas não consigam olhar que nós fomos feitos para algo e maior. E nesse sentido, o cristão ele tem vantagem, porque a nossa esperança não se resume simplesmente naquilo que nós temos aqui e agora, mas nós fomos chamados para algo maior e melhor. Fala, Rodrigão. Para nós na eternidade.